porque os remédios estão te afastando da remissão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. A questão é que o conceito de controle de doenças através do uso de medicamentos leva a população a encarar como normal, né? Desde bebê para controlar esse ou aquele sintoma, esse ou aquele problema, né? Talvez você tenha crescido com o chamado uma farmacinha em casa, né? Uma caixinha de sapato, ou um lugar em que seu pai ou sua mãe guardava ali os medicamentos para dor de cabeça, dor de estômago, né? Um curativo, né? Chamava farmacinha. Então a gente foi criado com essa cultura de que se você tem um problema, você toma um medicamento e aí tá tudo resolvido. Inclusive até as políticas públicas, né? Elas encorajam essas práticas através da aquisição de medicamentos de forma gratuita, ou até mesmo com farmácias de preços populares, né? Isso é um incentivo à questão de facilidade de tomar medicamentos. Isso, se for feito adequadamente, é o que tem que ser feito, né? Precisa dar remédio para quem precisa. Mas pensa na divergência de investimento de prevenção com divergência de tratamento e esse tratamento puramente medicamentoso. Tem essa cultura da medicalização pelo sistema de saúde, pelos profissionais de saúde, né? E isso não facilita o estado de saúde natural mantido por uma capacidade imunológica natural, né? O uso de medicamentos, ele causa diversos transtornos no organismo, como efeitos colaterais. Então, assim, eu sempre gosto de dizer que os medicamentos, gente, eles fecham uma portinha, mas eles abrem uma janelinha em algum lugar, né? Então, ele sempre vai ter um efeito colateral. Então, eles deveriam ser utilizados com muita parcimônia. E é por isso que eu sempre digo que eu não estou aqui para falar que a gente tem que ser contra o medicamento. A gente só tem que ser contra a essa visão de tratamento medicamentoso, que tudo deve depender de medicamento. E aí eu vou falar sobre algumas particularidades desses medicamentos, né, e os efeitos adversos que eles podem causar. Então, a gente tem os anti-inflamatórios, né, os anti-inflamatórios existem a classe dos esteroidais, que são os corticoides, e os não esteroidais, e como efeitos adversos principais vão ocorrer acne, glicemia aumentada, né, que é o aumento do açúcar do sangue, ganho de peso, mudanças de humor, aumento da frequência cardíaca, então o coração fica mais batendo de um ritmo mais acelerado, e os não esteroidais, que dão muitos problemas de estômago, constipação, que é prisão de ventre, ou diarreia. Isso para listar só os principais efeitos colaterais. Aí os antirreumáticos, que são principalmente utilizados nas autoimunes reumatológicas, né? E esses antirreumáticos, eles aumentam o potencial de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, dentre eles os linfomas, que são os cânceres linfáticos, e também os cânceres de pele. No caso, uma pessoa com doença autoimune, ela tem mais chances de ter um câncer. Obviamente, se o seu sistema imune, que é o seu sistema de defesa, não está funcionando de forma apropriada, ou porque você toma, de repente, também um medicamento, não só por isso, mas porque você também toma um medicamento para enfraquecer o seu sistema imune, você deixa ele mais vulnerável a todo tipo de agente que você precisa pôr para fora, que você precisa combater. E as células cancerígenas, os radicais livres, são células que precisam ser combatidas. Afinal de contas, nós estamos produzindo radicais livres constantemente, tá? Aí dentro da classe dos corticoides, que são os medicamentos mais utilizados para os processos inflamatórios e aumento de dor, né? E o uso, ele pode, de fato, comprometer essas defesas imunológicas naturais do corpo e impedir que seu sistema imune te defenda dos agressores, como eu acabei de dizer, no caso do câncer.
Isso favorece o ambiente também favorável para as más bactérias se proliferarem no seu intestino e também fungos. Aí tem os antibióticos, e esse é o mais destrutivo para a questão intestinal. E aí, qual que é o maior problema? Que o uso inadvertido de antibióticos que cria algo que é muito negativo, que são as bactérias resistentes, né? E aí, quando você realmente precisar de usar um antibiótico, você não tem a eficácia dele, porque aquela bactéria não morre de jeito nenhum. E esses antibióticos são os que mais causam alteração da microbiota intestinal. Olha só, tem estudos que mostram que uma pessoa leva até 2 anos para restabelecer a microbiota intestinal depois de utilizar 7 dias de antibiótico terapia. E aí tem uma outra gama de medicamentos que é mega usado por mulheres, né, que são os anticoncepcionais. E olha só, que louco. Quando você pergunta para a pessoa, você toma remédio? Às vezes ela fala, não tomo. Daí no meio da conversa ela fala, é que eu tomo anticoncepcional, então você toma remédio. E esse anticoncepcional deixa os hormônios de uma menina de 15 anos com os hormônios de uma mulher de 50 anos. Olha só que maravilhoso. Porque o que o anticoncepcional está fazendo? Está mudando o que seria toda a estrutura normal do funcionamento do corpo dela. Só que ela está tomando o remédio para diminuir a ovulação dela e ela não engravidar. Ou então, que é o uso off-label, que a gente chama, quando a pessoa toma um medicamento para uma finalidade que não o que ela foi produzida. No caso, os anticoncepcionais são receitados por dermatologistas para pele, por exemplo, para tratamento de ovários policísticos, que é um outro grande equívoco, por exemplo. Então, você muda totalmente a sua cascata hormonal. E aí, você tem uma testosterona baixa, aí você não tem massa muscular, sua pele fica flácida, caída, você não tem libido, você não tem energia, você não tem disposição, você tem um risco aumentado para trombose, você tem um risco aumentado para cânceres hormonais, como de ovário, como de mama. Como eu falei, o caminho do medicamento é realmente quando ele é muito necessário, pós-cirúrgico, quebrou o pé, cortou, sofreu um acidente, teve um problema agudo. Agora sim, o segredo está na alimentação, que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Já diria Hipócrates, o pai de quem? Da medicina.